para a remissão. Perdão, irmãos, estou na parte da manhã. Defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa. Salmos 119, 154. Irmãos, eu quero convidá-los a uma reflexão bíblica nesse momento. Deus falou muito ao meu coração nesses dias, meditando na palavra de Deus e principalmente vendo tantos e tantos acontecimentos, tantas coisas acontecendo. Eu comecei a meditar sobre a vida, nas minhas devocionais, nos meus momentos com Deus. Eu comecei a pensar sobre a vida. Hoje nós acabamos de batizar irmãos e irmãs que já iniciaram uma caminhada com Cristo, mudaram significativamente suas vidas, estão felizes. Agora cabe a nós auxiliá-los nessa caminhada. Mas quantos ainda jazem nas trevas, quantos ainda não entenderam, não compreenderam a mensagem do Evangelho? E eu confesso para vocês que essa semana foi uma semana de muita reflexão, uma semana de muitas questões sendo consideradas por este que vos fala nessa noite, acerca da forma como o mundo está, da maneira como as pessoas estão, tantas coisas acontecendo. Pastor Rogério, e não sei se há mais algum pastor conosco nesta noite, mas pastor Rogério compactua comigo, como tem sido para nós, às vezes, motivos, às vezes nós estamos colocando motivos para nós que somos pastores, estamos realmente refletindo muito, como tem sido para nós algo digno de nota nos nossos corações, orar por pessoas que têm realmente atravessado vales muito escuros, pessoas que têm atravessado momentos dificílimos, e isso tem realmente nos levado à reflexão, porque nós sabemos que existe uma solução, existe um caminho, existe uma forma de se vencer tudo isso. E essa semana eu estava me recordando de uma experiência que tive lá, na cidade onde eu pastoreei, em Pará de Minas, na minha antiga igreja. Nós tínhamos um trabalho na penitenciária Pio Canedo. Lá, diferentemente daqui, lá é penitenciária, então a situação é um tanto que diferente, as regras de segurança, o acesso, há muita coisa diferente, mas o universo, o ambiente é o mesmo. E nós estivemos lá, certa ocasião, pregando o Evangelho, porque nós estávamos para celebrar batismos na unidade, e nós tivemos um momento com alguns detentos, pregamos, anunciamos o Evangelho para eles, e depois nos foi dada a oportunidade de estarmos em uma sala com cerca de 20 detentas, 20 mulheres. É claro que aí estavam os supervisores, agentes penitenciários, era um ambiente bem seguro, estavam ali também alguns psicólogos da unidade, e nós estávamos pregando a palavra, apresentando um estudo bíblico, e eu me lembro de uma jovem mesmo, que chorava compulsivamente, ela não parava de chorar. E durante todo o estudo, provavelmente ficamos ali por cerca de quase 2 horas, pregando o Evangelho para aquelas detentas, como um intensivo doutrinário. Pegamos todo o ensinamento que seria dado ao longo de 3 meses na igreja, condensamos aquilo e apresentamos para aquelas detentas em forma de um estudo um pouco mais completo. Mas ela não parava de chorar, ela chorava e chorava e chorava, e algumas detentas tentavam consolá-la, e ali perto dela, a abraçando. E depois daquele momento nós tivemos a oportunidade de conversar com algumas delas e com aquela jovem, mas ela estava bem arredia, não queria muita conversa. Algumas chegavam perto de nós e diziam:
da situação dela, era uma situação calamitosa, como é a situação de cada um dos detentos que hoje fazem parte dessa comunidade prisional, desse grupo prisional, não é? É uma situação bem difícil, mas infelizmente ela não nos deu muito espaço para termos um momento de proximidade. Isso foi num sábado, quando foi na quarta-feira da semana seguinte, nós recebemos a notícia de que ela havia se matado, dentro da cela. Ela havia tirado a própria vida. Eu confesso para vocês que nós lidamos com isso. E eu já tive a oportunidade de perguntar para algumas pessoas que eu aconselho, algumas pessoas com as quais eu me encontro, ao longo desses quase 12 anos de ministério. Essa pergunta eu já fiz várias vezes. O que é viver para você? E eu amplio a pergunta e digo, você tem vivido ou você tem sobrevivido? Porque é diferente. E quando eu faço essa pergunta e amplio, as pessoas elas não respondem de imediato, elas param e numa breve reflexão, elas olham para mim e dizem assim, pastor, a bem da verdade, analisando tudo na minha vida e averiguando cada parte da minha vida, eu tenho sobrevivido. Eu não sei o que é viver. Eu não tenho ideia do que seja isso, viver. E então elas me devolvem a pergunta, o que é viver, pastor? Me explique, por favor, porque eu estou começando a achar que eu não tenho vivido. Eu tenho sobrevivido. E eu digo para vocês, essa tem sido a realidade de muitas pessoas. As pessoas têm sobrevivido. Poucas têm vivido. É algo realmente digno de nota, e nós falamos isso no editorial, que as clínicas psiquiátricas e os consultórios e médicos têm sido procurados por muitas pessoas que têm realmente lidado ou tentado lidar com esse dilema. Como viver, ou o que é viver? Há um tempo atrás, pouco tempo atrás, eu também tive a oportunidade de conversar com uma outra pessoa, e lá, naquela conversa, essa pessoa triste, um olhar diferente naquele dia, e eu pude então, terminando aquele momento de reflexão bíblica, perguntar para aquela pessoa, está tudo bem com você? E ela disse assim, nesse momento, eu queria fazer um pedido para o senhor. E eu disse, sim, peça, eu posso te dar um abraço? E eu disse, claro que pode. E aquela pessoa me abraçou. E ela chorou. E chorou. Ela não disse uma palavra, mas ela chorou no meu ombro, ali, por muito tempo. Parece que tudo que ela queria era extravasar aquilo que a sufocava. Irmãos, ela chorou tanto que a minha camisa ficou molhada. E naquele momento eu pude dizer muita coisa para ela, não dizendo nada. Porque às vezes é isso que as pessoas precisam. Sabiam disso, irmãos? Às vezes as pessoas, elas querem que você apenas as ouça e não diga uma palavra. Se você fizer isso, você dirá tudo o que você precisa dizer. E foi o que aconteceu naquele dia. Eu não esqueço isso. E depois dela ter chorado, e ela
Então, limpando suas lágrimas, eu pude me assentar com ela, e ela disse: o senhor pode orar por mim? Eu preciso muito, muito, muito do Senhor. Senhor, o nosso Deus, não eu. Eu disse: claro, e orei. E eu já conhecia um pouco da história daquela jovem, e a situação não tem sido fácil. É com isso que nós temos lidado ultimamente. Pessoas que estão, de alguma maneira, tentando responder essa pergunta: o que é viver? O que é viver? Sobreviver é fácil, mas o que é viver? Você que está aqui nesta noite, você tem vivido? Ou você tem sobrevivido? Como é que você tem encarado a vida? Como é que você tem encarado os problemas? Porque eles chegam, eles batem a porta, e muitas vezes nos pegam despreparados. Como é que você tem encarado os seus desafios? Você tem conseguido vencê-los, entendendo que eles podem ser, na verdade, maneiras de você crescer? Ou você tem olhado para as adversidades e elas têm realmente diminuído sua marcha? Quando eu olho para 2 Coríntios 5,17, e eu confesso que esse versículo, ao longo dos meus 35 anos de vida cristã, sempre brilhou no meu coração. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. A melhor tradução para esse versículo, na verdade, seria: é uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E quando nós olhamos a vida das pessoas, o que é ou o que tem sido a vida das pessoas? Uma colcha de retalhos, um amontoado de incertezas, somado a questionamentos, falta de esperança, tristeza, frustrações. E realmente isso tem sido a companhia diária de várias pessoas. E é por isso que algumas, não sabendo lidar com isso, têm optado por darem um fim à sua existência. Os irmãos não sabem, isso não é divulgado, mas nós temos acesso a algumas fontes, e os índices de suicídios têm sido alarmantes. Por que é que isso não é divulgado? Realmente, a mídia não divulga isso, até mesmo por questão de prudência, mas nós temos lidado com um aumento significativo no autoextermínio, por conta de pessoas que infelizmente não têm conseguido encontrar uma luz no fim do túnel. Para todo lado que elas olham, elas estão sem terem onde se agarrar. Aí eu quero que os irmãos entendam a minha tristeza e a minha preocupação, porque nós, povo de Deus, igreja de Jesus, nós encontramos essa luz no fim do túnel, sim ou não? Há 35 anos eu encontrei essa luz no fim do túnel, e ela tem crescido. Há 35 anos eu encontrei onde me agarrar, e Deus começou um processo na minha vida. O povo de Deus é o povo que sabe a resposta para essa pergunta: o que é viver? Nós sabemos. A minha preocupação se dá pelo fato de que, infelizmente, a maioria do povo de Deus hoje não está preocupada com isso. Porque há dentro da cabeça de muitas pessoas uma concepção errada do que é viver. Para muitas pessoas, viver é não ter problema financeiro. Para muitas pessoas, viver é olhar para o banco, para a conta no banco e saber que ali tem uma continha que vai garantir você viver por muito tempo sem ter preocupação com as questões financeiras da sua vida.
Muita gente acha que viver é ter diplomas e mais diplomas na parede, e olhar para aqueles diplomas, bater no peito e dizer, eu cheguei lá. E infelizmente essa ideia, esse conceito adentrou a igreja, porque muitos cristãos hoje olham para a vida dessa maneira. E não falam de Cristo, e não falam de Deus, e não falam de salvação. A única coisa que eles querem pensar é viver, é se estabelecer nesse mundo, atravessá-lo sem ter problemas, de maneira tranquila, quanto menos problemas melhor, e assim nós vamos rompendo os dias, rompendo as semanas, rompendo os meses, rompendo os anos, sem esses problemas alarmantes que têm tirado a paz das pessoas. Mas isso não significa absolutamente nada. Esse texto nos mostra o que é viver. O que é viver? Olhe para esse texto de 2 Coríntios 5,17. Ele nos dá aqui algumas respostas. Esqueça o que você tem no banco, esqueça a casa onde você mora, esqueça o carro que você tem na garagem, esqueça o corpo que você tem adquirido por estar na academia todos os dias, esqueça o fato de você ter um emprego estável, porque há muitas pessoas que têm tudo isso, mas não têm o principal. Não se sentem em paz com Deus, não se sentem felizes, tem tudo que se pode imaginar, mas há um vazio dentro do coração que nada diz preenche. Então existe uma resposta para essa pergunta, e essa resposta, ela pode ser subdividida em 3 partes aqui no versículo 17 de 2 Coríntios capítulo 5. Se alguém perguntar para você o que é viver, olhe para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eu quero pensar com vocês, repito, eu não quero saber o que você tem, quantos cursos superiores você tem, eu não quero saber se você tem muito dinheiro, eu não quero saber se você tem bens, eu não quero tratar disso. Eu quero que você pense nessas 3 coisas que eu vou dizer agora. O que é viver? O que é viver? Bom, primeira coisa que esse texto me diz, pelo que, se alguém está em Cristo. Primeira parte dessa resposta. O que é viver? Viver é você realmente entender e compreender com todo o seu coração quem é Jesus e o quanto você precisa dele. Isso é viver. É você olhar para Jesus, não o Jesus que está pintado num quadro, loiro, de olhos azuis. É você olhar para Jesus, não o Jesus que você tem ouvido falar dele toda a sua vida. Não, não é esse Jesus. Não é esse Jesus que você aprendeu na escola, ou que os seus avós te ensinaram. Não, eu estou falando do Jesus a quem Paulo se referia quando ele escreveu esse texto. O Jesus que se encontrou com ele no caminho de Damasco, e a partir dali, ensinou Paulo o que era realmente viver. Tanto que ele vai dizer lá em Filipenses, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Então, o que é viver? Viver é você ter essa compreensão no seu coração de quem é Jesus Cristo, e do quanto você precisa dele, porque você precisa. Você que está em casa ouvindo essa pequena reflexão, não sei como é que está a sua vida, nós temos recebido testemunhos de pessoas. Não adianta você conhecer a história de Jesus. Viver é conhecer o Jesus da história. Isso é viver.
É você saber que Ele é o ar que você respira. É você saber que cada batida do seu coração bate por causa dEle. É você saber que sem Ele você não é capaz de dar um passo sequer. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa. E eu disse para essa pessoa, e ela entendeu, uma irmã muito amada, e ela entendeu, compreendeu aquilo que nós estávamos falando, e eu disse para ela, escute, se o Senhor nos pedir um tempo, nós simplesmente caímos duros no chão, mortos. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele cuida de nós 24 horas por dia. Ele está monitorando cada batida do meu coração. Ele está mantendo o meu coração pulsando, o sangue correndo pelas veias. Cada fato que acontece em mim, que corrobora para que eu continue vivo, é única e exclusivamente por causa dele. Ele é vital para a nossa vida. Eu preciso entender isso. Eu preciso compreender isso. Jesus não é uma opção. Jesus Cristo não é um talvez. Jesus Cristo não é um simples nome na sua lista de prioridades. E talvez ele esteja lá para quinta ou sexta prioridade. Eu conheço a história de um jovem que esteve numa igreja certa vez e ouviu uma mensagem contundente, desafiadora. E naquela noite ele foi conversar com o pastor, e o pastor disse para ele, meu jovem, entregue sua vida a Cristo. Eu vejo que você está num dilema. E ele disse, sim, eu estou num dilema, porque eu quero entregar minha vida a Cristo, mas eu tenho tantas coisas importantes para pensar nesse momento. Eu preciso finalizar o meu curso na faculdade, eu preciso resolver a minha questão do meu casamento. E ele foi listando 4 ou 5 coisas que ele tinha como prioridade para a vida dele. E o pastor disse, coloque Jesus Cristo acima de tudo isso. Você não está olhando para Cristo como uma prioridade na sua vida. Não faça isso. Entregue-se para Ele primeiro. E depois todas essas coisas serão resolvidas a contento. E ele disse, não, pastor, eu vou resolver a minha vida primeiro. Eu vou resolver a minha situação com a minha noiva. Já estou com o casamento marcado. Eu vou me casar. Em breve estarei me formando. Eu vou me estabelecer primeiramente na vida profissional. Eu vou organizar todos esses fatores da minha vida. Depois eu venho aqui e entrego minha vida para Jesus. Só que esse dia nunca chegou. Por quê? Porque naquela mesma noite, ele foi vítima de um acidente automobilístico e perdeu a vida. Então Jesus Cristo não é um talvez, não é um pode ser, quem sabe. Jesus Cristo é o mais importante, o que existe de vital. Se eu não compreender isso, se eu não entender isso, eu não estarei vivendo, eu estarei sobrevivendo. Quem é Jesus Cristo para você? Fale a verdade. Ele é alguém sobre quem você canta de vez em quando? Ele é uma estampa na sua camisa? Ele é uma figura pregada no seu carro? Ele é uma tatuagem no seu braço? Quem é Jesus Cristo para nós? Paulo está dizendo, se alguém está em Cristo. Ou seja, se alguém realmente entende quem é Cristo. Se alguém realmente compreende como Cristo é vital, essencial. Se alguém entende quem é Cristo e se entrega a Ele, mesmo sendo quem é, mesmo vivendo da maneira como tem vivido. Essa semana eu conversei com uma pessoa sobre isso e ela disse para mim, eu não posso ir na igreja da maneira como eu estou, eu preciso corrigir a minha vida primeiro. E eu digo, não, venha como você está primeiro, e quem corrigirá a sua vida é Jesus Cristo.
Porque se você for esperar corrigir a sua vida para ir a Cristo, você nunca irá e você nunca corrigirá a sua vida. Então aqui está escrito: se alguém está em Cristo. Eu pergunto para você: você está em Cristo? Porque estar em Cristo não necessariamente é estar numa religião, não necessariamente é estar numa igreja, não necessariamente é estar numa situação onde você possui práticas religiosas. Tudo isso pode fazer parte, mas estar em Cristo é você entender quem é Cristo. O que Ele fez, por que fez. Você já teve essa curiosidade de ir a fundo e entender por que Jesus morreu na cruz, por que Ele sofreu tanto, por que é que Ele passou por tudo aquilo? São respostas que nós precisamos buscar, perguntas que precisamos fazer. Existe um porquê de tudo o que aconteceu com o nosso Salvador. Há dentro do seu coração essa preocupação, esse desejo de entender e de compreender que tudo aquilo que Ele fez por você. Ele fez por mim, Ele fez por nós. Estávamos falando sobre isso agora há pouco. Essa semana mesmo estávamos conversando sobre isso, mostrando que há um porquê de tudo o que ocorreu, cada passo que o nosso Senhor deu nesse mundo. E o principal dele, ir àquela cruz, ser pregado nela, por minha causa e por sua causa. Nós precisamos levar isso a sério, irmãos. O grande problema da igreja evangélica brasileira, o grande problema dos cristãos hoje, é que isso não é mais a razão de suas vidas. A razão da minha vida, o sentido da minha vida está no fato de que alguém morreu por mim. E se esse alguém não tivesse morrido por mim, eu estaria condenado. Isso é viver, é ter essa percepção, esse entendimento dado pelo Espírito Santo. Isso é viver, é estar em Cristo. E aí o que é que vai acontecer? O versículo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. O que é viver? Viver é você receber o novo de Deus. Ele tem uma nova vida para você, totalmente diferente da vida que você tem tido. Uma vida totalmente diferente. Eu não estou dizendo que é uma vida cheia de aplausos, sucesso, conquistas, vitória, nada disso. Eu não estou dizendo que é uma vida onde todos os seus sonhos serão realizados, onde Deus irá satisfazer tudo que você quer, onde todas as respostas de Deus para você serão sim, sim, sim. Eu não estou dizendo isso, porque a nova vida que Deus tem para nós não consiste no seu sim somente, mas também nos seus nãos. A nova vida que Deus tem para nós, ela consiste nas frustrações, nas dificuldades, nos apertos, nos problemas, porque tudo isso faz parte da nova vida, porque é isso que vai nos refinando e nos tornando semelhantes a Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Deus tem uma vida nova para nos dar. Isso é viver. Isso é viver, é receber o novo de Deus, é viver uma vida totalmente em sintonia com a vontade de Deus. Por mais que as pessoas não compreendam, por mais que você não compreenda, por mais que você não entenda, mas é receber o novo de Deus, é deixar Deus tirar você de perto de certas pessoas, é deixar Deus levar você para uma nova situação de vida, é você realmente entender que às vezes Deus precisará mudar o rumo da sua vida, colocar você num outro caminho, num caminho diferente, é entender que às vezes
Deus permitirá que você tenha momentos de solidão, momentos de reflexão, momentos de frustração, momentos de tristeza. É você entender que às vezes Deus permitirá que você chore, que você realmente tenha momentos difíceis, onde muitas vezes você vai falar com Ele e Ele aparentemente não responderá a você, não estará por perto, somente aparentemente, porque às vezes nós temos essa sensação e nós ficamos preocupados, será que Deus me abandonou? Não, isso faz parte do novo de Deus, porque é assim que Ele vai nos amadurecendo, é assim que Ele vai transformando nosso caráter, é assim que Ele vai cuidando de nós, que Ele vai nos curando. É receber o novo de Deus. E quando nós recebemos o novo de Deus, esse novo, ele não é o novo que muitas vezes nós achamos que é. É o novo de Deus, o novo que nos levará a cumprir os propósitos de Deus. Isso é viver. Isso é viver. Por isso que você vê um Jó que tinha tudo. O que é que faltava para Jó? Respondam para mim, o que é que faltava para Jó? Jó tinha tudo. Ele tinha filhos maravilhosos, orava pelos filhos, oferecia sacrifício pelos filhos, tinha bois, tinha gado, tinha uma família numerosa, prosperidade, era um homem riquíssimo. Mas Deus permitiu que Jó passasse por tudo que ele passou. Satanás chegou diante do Senhor e o Senhor disse: viste meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele. E Satanás disse: claro, porventura teme Jó a Deus debalde? Tire dele tudo quanto tem. Então observe só que o conceito de viver hoje, ele não se sustenta diante daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque se o conceito de viver hoje é ter coisas, é ter muito, como alguns ensinam, quando nós olhamos a história de Jó, Deus permitiu que o diabo tirasse tudo dele. E aí chega a esposa de Jó e diz: amaldiçoe teu Deus e morra. Ele olha para a esposa e diz: como louca falas tu? Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Posso dizer uma coisa para vocês? Isso é viver. E ali vocês conhecem a história, vêm os amigos de Jó, começam a acusá-lo injustamente, começam a apontar o dedo, começam a dizer inverdades acerca de Jó, e ele dizendo: não, eu não pequei, eu sou íntegro, até que Deus entra na história, faz alguns questionamentos para Jó, vocês conhecem a história, ele ora pelos amigos, e a palavra de Deus diz que Deus deu a Jó o dobro do que tinha antes. Aí eu pergunto, será que isso é viver? Não. Na verdade, o grande momento, o ápice do livro de Jó, é quando Jó diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Isso é viver. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Vocês concordam comigo que o Jó do final do livro é diferente do Jó do começo do livro? Vocês concordam comigo que houve uma transformação radical na vida de Jó? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó foi transformado numa nova pessoa, num novo ser? Sim, mas veja só por onde Jó passou. Vejam as perdas, a tristeza. Jó chegou a dizer: pereça o dia em que nasci, e a noite quando se disse, foi concebido um homem. Jó sofreu muito, muito, mas era o novo de Deus. Eu te pergunto, você está preparado para o novo de Deus, mesmo se o novo de Deus não for o que você espera?
Porque isso é viver, irmãos. Isso é viver. É você estar preparado para receber coisas boas. Você está preparado para dizer glória a Deus, aleluia, porque as coisas deram certo. É você estar preparado para receber uma notícia boa de que aquela vaga de emprego para você saiu. É você estar preparado para ver a sua filha, o seu filho dizer, passei na faculdade. É você chegar amanhã no trabalho, o seu patrão te chamar e dizer, vou promover você. E você diz, glória a Deus, aleluia. Que bênção do Senhor. Vou contar isso na minha igreja. Mas de repente essa semana não vai ser assim. Amanhã você vai chegar no trabalho e o seu patrão vai te chamar e vai dizer assim, escute, estamos diminuindo o quadro de funcionários e eu vou ter que dispensar você. E aí você chega em casa, a sua filha está chorando lá no quarto, e aí você vai conversar com ela, e ela vai dizer, papai, não passei, não consegui. E aí você olha a sua esposa passando mal no sofá, e você vai fazer um exame médico, e o médico vai descobrir um problema de saúde. E aí você está preparado para dizer, ok, glória a Deus, aleluia, vou contar isso na minha igreja. Isso é viver. O que é viver? Viver é receber o novo de Deus. É bom ouvir isso, não é? Mas quem disse que o novo de Deus é sempre bom? Olha para Paulo. Eu falei de Jó, mas eu poderia falar de Paulo. Como foi a vida de Paulo? Dê uma lida em 2 Coríntios capítulo 11 para você ver. Dê uma lida em 2 Coríntios capítulo 11, você vai ver o que foi a vida de Paulo. Mas ele disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é, nova criação é. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. O que é viver? Viver é estar em Cristo, é compreender quem Cristo é. Viver é receber o novo de Deus. Viver é deixar o passado para trás. Eu me lembro de um irmão muito querido, amado, mas teve um passado terrível. Terrível, terrível. E esse irmão estava sempre cabisbaixo. Esse irmão não conseguia sentir a alegria do Senhor no coração dele. E a esposa dizia, a irmã da igreja, a esposa dizia, pastor, converse com fulano, ele precisa muito de conselho, pastor, converse com ele, por favor. E eu, sim, irmã, vou conversar. E eu então procurava aquele irmão para conversar, e eu dizia, meu irmão, por que é que o irmão não consegue sentir a alegria do Senhor na sua vida? E ele diz assim, pastor, eu não consigo me desvencilhar do meu passado. Eu não consigo soltar o meu passado. Pastor, eu não mereço isso. Eu não mereço estar na igreja, eu não mereço ter a esposa que eu tenho, eu não mereço ter os filhos que eu tenho, eu não mereço estar aqui conversando com o Senhor, eu não mereço ter o Senhor na minha casa me aconselhando, eu não mereço ser membro da igreja, porque eu errei demais, pastor, eu tinha que estar sofrendo agora, eu tinha que estar pagando pelo que eu fiz agora. Essa era a situação daquele irmão. Porque ele não conseguia soltar o passado. E por isso, ele não conseguia viver. O que é viver? Viver é você olhar para trás, saber tudo que você fez. Sim, errei muito, falhei muito, mas tudo que eu fiz, cada um dos pecados que eu cometi, eu lancei na cruz de Cristo. Foi lançado na cruz. E por conta disso, eu agora sou dele. Isso é uma coisa que Satanás não quer que você faça. Porque Satanás quer colocar você diante do seu passado o tempo todo. E ele quer dizer para você que você não é digno. Na verdade, nenhum de nós somos. Mas eu não recuso o amor de Deus. Ele me ama. Por quê, pastor Rogério? Eu não sei. Eu não me amaria.
mas Ele me ama. E se Ele me ama, eu recebo esse amor. Eu aceito esse amor. Eu quero esse amor. E se para obter esse amor, eu tenho que esquecer o meu passado, eu tenho que deixar o meu passado no passado, eu farei. Será que foi por isso que Jesus Cristo disse: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus? Lembra dessa música, pastor Rogério, do Logos? Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Maravilhosa essa música, não é? Maravilhosa. Talvez você aqui nessa noite está com o seu passado nas suas costas, e o diabo está o tempo todo dizendo para você: para com isso, você não merece. Você tem muita coragem para vir aqui. Olha o que você fez. Veja só o que você fez. Você acha realmente que Deus vai te aceitar? Você acha que essa igreja vai estender a mão para você? Veja só como é que está a sua vida. É consequência de tudo que você fez. Quantas pessoas vivem assim? Eu conheci esse irmão, e que Deus tenha misericórdia dele. Como é que está a sua vida? Responda e eu encerro. Você tem vivido ou você tem sobrevivido? O que te impede de vir a Cristo hoje? O que te impede de crer em Cristo hoje e dizer: quer saber de uma coisa? Eu vou me entregar para Cristo, do jeito que eu estou, com todas as minhas marcas, com todos os meus estigmas, com todos os meus erros. Eu vou me entregar para Cristo. E Ele vai cuidar de mim, e Ele vai mudar a minha vida, porque Ele tem algo novo para mim, e eu quero começar a viver. Chega de sobreviver, eu quero viver. Eu quero ser feliz, eu quero ser alegre, eu quero ser uma pessoa contagiante, eu quero ter sorriso no rosto. A palavra de Deus diz isso: o coração alegre aformoseia o rosto. Meu coração não está alegre, pastor. Meu coração vive debaixo de cobranças. Cobranças que o mundo faz, cobranças que eu faço. Mas eu quero viver, pastor, eu não tenho vivido. Eu tenho sobrevivido. Minha vida tem sido uma contagem regressiva para alguma coisa. Parece que o meu fim está chegando muito apressadamente, e eu nunca estou pronto para isso. Pastor, eu quero viver. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas eu quero viver. E eu sei que Cristo pode me dar essa vida que eu tanto quero, que eu tanto preciso, que eu tanto busco. Eu preciso de Cristo, pastor. Eu preciso de Cristo. Eu não consigo acordar um dia da minha vida com alegria estampada no meu rosto, porque aquele dia para mim sempre será mais um dia. Quando chega ao final do dia eu falo: pastor, graças a Deus, rompi mais um dia. Só que tem amanhã, e assim eu vou vivendo. Eu não tenho prazer em nada, eu não tenho alegria em nada. Eu vou contando os dias, não como o salmista diz, para alcançar coração sábio, mas é uma contagem regressiva, como eu acabei de dizer. E eu não consigo, pastor, olhar para cima, eu não consigo olhar para o alto, eu sempre olho para baixo, eu sempre estou cabisbaixo, meu coração está fechado, meus dias estão nublados. Pastor, eu quero viver, eu quero viver. Eu tenho uma notícia para te dar. Cristo que mudou a vida de Paulo, o Cristo que mudou a vida de Pedro, o Cristo que mudou a vida de milhões e milhões de pessoas ao longo do tempo, esse Cristo está aqui nesta noite, e Ele quer te dar aquilo que Ele deu para Paulo. E o que foi que Ele deu para Paulo? Vida. Ele quer te dar vida, Ele quer que você viva. Isso é viver, viver é Cristo. Por isso eu quero te perguntar nessa noite:
Se você quer Cristo, se você quer viver de verdade, eu gostaria que você ficasse em pé onde você está. Eu quero orar por você. Não se preocupe que se alguém vai olhar para você, não se preocupe, eu quero viver, pastor. Fique em pé onde você está. Há alguém entre nós? Eu quero orar pela sua vida. Amém. Bendito seja o Senhor. Amém, amém. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Na galeria tem alguém? Eu quero viver, pastor, eu quero viver. Chega, eu quero vida. Fique em pé onde você está, eu quero orar por você. Há alguém? Há mais alguém? Amém. Eu agora quero pedir mais uma coisa. Você pode vir aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Pode vir aqui comigo, perto de mim. Eu quero orar por você. Pode vir. Não tenha vergonha. Não fique preocupado se as pessoas vão olhar para você. Pode vir aqui, eu quero orar pela sua vida. Glória ao Senhor. Glória somente ao Senhor. O Senhor da vida. É Ele que dá vida. Amém. Louvado seja o Senhor. Podem vir. Há mais alguém entre nós na galeria? Eu espero você descer, se você quiser. Pode vir. Glória ao Senhor. Pode chegar aqui perto, nós vamos orar pela sua vida. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem vida para vocês. Eu não tenho, a igreja não tem, mas Jesus Cristo tem. Há mais alguém? Pode vir aqui, eu vou esperar. Se alguém quiser, pode vir, eu vou esperar. Amém. Vamos cantar esse hino, Fabiana? Hino 396, vamos louvar? Hino 396, eu vou fugir aqui do protocolo e nós vamos cantar esse belo hino, 396 do Cantor Cristão. Podemos cantar, pastor? Com o Ministério de Música, vamos louvar o Senhor? Vocês continuem aqui, nós vamos orar por vocês. Quero que toda a igreja cante para a glória de Deus. Hino 396. Se essa é a sua história, se é assim que você se sente, e você quiser, enquanto cantamos, vir à frente, nós vamos orar pela sua vida. Oh, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Bem forte. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Louvado seja o Mas Senhor. depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus.
a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Senhor, só Tu conheces os corações. Tu sabes exatamente o que está no coração de cada uma dessas pessoas. Tu sabes o porquê delas terem vindo aqui. Elas querem vida, Senhor. Talvez elas não estejam vivendo, estejam sobrevivendo, um dia de cada vez. Elas olham para um lado, olham para o outro e estão perguntando: será que vale a pena continuar desse jeito? Mas, ó Deus, Tu és aquele que mudou e transformou a vida de tantas pessoas ao longo da história. Tu és aquele que tirou tantas pessoas do fundo do poço. A Tua palavra diz que o Senhor levanta o pobre do pó e do monturo ergue o necessitado e os faz assentar entre os príncipes do seu povo. Tu és aquele que tem respostas, Tu és aquele que dá um sentido para a vida, Tu és aquele que muda corações, Tu és aquele que muda a história de todos, que escreve novas páginas. Tu és aquele que arranca as páginas velhas, rabiscadas, sujas, e as lança fora. Tu és aquele que tem mudado vidas e mais vidas. Mudou a minha há 35 anos atrás. A partir daquele dia, eu descobri o que é viver. E essas pessoas estão dizendo: eu quero vida. Eu quero o novo de Deus na minha vida. Ó Senhor, Deus bendito, Deus misericordioso, nós queremos colocar diante do Senhor essas vidas e pedir que Teu Espírito Santo as ajude a compreender e a entender aquilo que pela nossa limitação não fomos capazes. Que Teu Espírito Santo complete nesses corações tudo que eles precisam saber, para que essa vida, essa nova vida que Cristo tem, possa pulsar nos seus corações. Perdoa pecados aqui, Senhor. Perdoe pecados, perdoe erros. Perdoe, ó Deus, aquilo que porventura esteja chamuscando a mente de tristeza, de angústia. Aquilo que tem mantido corações presos, ó Deus. Perdoe, liberte. Se há necessidade de alguém aqui, ó Pai, e se essa necessidade for realmente ser liberto de alguma coisa, liberte, Pai. Dê vida para essas pessoas. Que o amor do Senhor inunde esses corações. E que verdadeiramente, para a glória do Senhor, ó Pai amado, nós possamos estar aqui diante de pessoas que estarão recebendo o novo do Senhor nesta noite. Ó Deus, o que elas fizeram, como viveram, não importa. A Tua palavra diz que o Senhor tornará a apiedar-se de nós, lançará todas as nossas iniquidades nas profundezas do mar. A Tua palavra diz que o Senhor mesmo é que apaga todas as nossas transgressões, e dos nossos pecados o Senhor não se lembra. Deus, perdoe os pecados cometidos, as histórias fracassadas, frustradas lá de trás. Deus, reescreva uma nova história na vida dessas pessoas. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor sejam sobre a vida dessas pessoas. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus sejam sobre todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Se vocês puderem se sentar aqui na frente, os conselheiros querem conversar com vocês, querem
bater um papo. Eu gostaria de pedir mais irmãos que viessem, por favor, estar do lado dessas pessoas, para que nós possamos orar com elas. Pode se sentar aqui na frente, e nós vamos realmente conversar um pouquinho, orar mais um pouquinho. Temos ali 2 irmãs, se alguém puder vir, será muito bom. Amém. Irmãos, eu quero então encerrar a nossa celebração com muita alegria no meu coração nessa noite, e eu quero convidá-los para que terça-feira estejamos aqui no culto de oração. Quinta-feira nós estaremos dando continuidade aos estudos dos erros de interpretação, e eu quero convidar você a estar aqui quinta-feira, porque nós vamos estudar sobre o movimento neoapostólico. Esse movimento neoapostólico de hoje, de apóstolos aqui, apóstolos ali, isso é legítimo, isso é bíblico. Eu quero convidar vocês para que estejamos aqui na quinta-feira. Queremos pedir à igreja